Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso da Loteca 1126. Vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele bilhete, hein? Primeiro confronto que a gente vai analisar aqui, Corinthians versus São Paulo. Clássico paulista, hein? Confronto de Série A. Dois times aí que quando se enfrentam dá o que falar, hein? Vamos analisar esse confronto aí. O Corinthians é o 15º colocado, está brigando para não cair, neste momento, é claro. O São Paulo está na quinta colocação. Nos últimos jogos, uma vitória apenas para o Corinthians, um empate e 3 vitórias para o São Paulo. Vitória do São Paulo 2-1, 2-1, São Paulo 2-0, Corinthians 2-1, empate 1-1. Esse confronto, vejo o São Paulo um pouco favorito, mesmo jogando fora. Então vamos aqui, coluna 2, São Paulo. América Mineiro e CRB, confronto aqui de Série B, hein, galera? Vamos analisar esse confronto aqui. O América, que é um sério candidato a subir, vamos ver como que está esses confrontos aí. O América é o primeiro colocado, o CRB o 15º. Nos últimos jogos, 4 vitórias do América e apenas um empate. América 1-0, empate 0-0, América 1-0, América 3-1 e América 1-0. Então não tem como correr. Coluna 1, América. Ituano versus Paysandu. Outro confronto aqui de Série B. O Ituano é o 18º colocado, o Paysandu 16º. Então, dois times que estão brigando para não cair. Nos últimos confrontos entre ambos, 2 vitórias do Ituano. 4-1 e 3-1. Vamos colocar aqui o fator casa aqui. Coluna 1, Ituano. Próximo confronto aqui de Série A, Bragantino e Juventude. Red Bull Bragantino é um belo time, o Juventude está oscilando um pouco. Vamos analisar aqui a posição e os confrontos. O Red Bull Bragantino é o 9º, o Juventude o 12º. Nos últimos jogos, 2 vitórias de ambos e um empate. Red Bull Bragantino 1-0, empate 2-2, Juventude 1-0, 2-1 Juventude e Red Bull Bragantino 3-2. Mas eu creio aqui no jogo com um pequeno favoritismo para o Red Bull Bragantino pelo fator casa e pelo time do Red Bull Bragantino ser melhor também. Próximo confronto aqui, Fluminense Atlético Goianiense. O Fluminense que não vive a fase do ano passado. A fase do ano passado foi excelente, ganhou Libertadores, jogou muito, mas esse ano está deixando um pouco a desejar. É o 16º colocado, enfrenta o fraco Atlético Goianiense, que é apenas o 18º. Nos últimos jogos, um empate e 4 vitórias do Atlético Goianiense. 3-2 Atlético Goianiense, 2-0, empate 0-0, 1-0 Atlético Goianiense, 2-1 Atlético Goianiense. O retrospecto é muito a favor do Atlético Goianiense, mas creio que o time do Fluminense vai recuperar nessa partida. Então vamos cravar coluna 1 Fluminense. Agora Botafogo e Vila Nova. Vamos analisar esse confronto aqui. Botafogo de Ribeirão Preto contra Vila Nova de Goiás. Botafogo aqui é o 17º colocado, Vila Nova o 10º. Nos últimos jogos, uma vitória do Botafogo e 3 do Vila Nova. Vila Nova 3-1, Vila Nova 3-0, Botafogo 2-0 e Vila Nova 1-0. Esse confronto ainda não teve empate, mas para mim está com cara de empate. Vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. E olha esse confronto, um dos melhores da rodada, Atlético Paranaense versus Flamengo. Gosto muito do time do Atlético Paranaense, treinado pelo Cuca, e enfrenta o belíssimo Flamengo, que dispensa comentários, né? O Atlético Paranaense é o quarto e o Flamengo é o líder do campeonato. Nos últimos jogos, 2 vitórias para o Atlético e 3 para o Flamengo. Atlético Paranaense 3-0, Flamengo 2-0, Flamengo 2-1, Atlético Paranaense 2-1 e 1-0. Outro confronto que não tem histórico de empate, mas vamos colocar o empate aqui porque os dois times estão voando. Vitória versus Internacional. Confronto interessante. O Vitória é o lanterna do campeonato e o Internacional o 10º, mas depois daquela tragédia, aquele tempo sem treinar, não está mostrando um belo futebol. Mas é o Inter, né? Nos últimos confrontos, 2 vitórias do Vitória e 3 do Internacional. Vitória 3-1, Inter 1-0, Internacional 2-1, Inter 3-2 e Vitória 1-0. Mesmo o Vitória precisando muito da vitória, redundante, né? Vitória precisando da vitória, mas vamos cravar aqui coluna 2 Internacional.
Criciúma versus Bahia. O Criciúma, que é o 17º colocado, o Bahia, gente, Bahia do Rogério Ceni, Bahia City, é o segundo colocado. Nos últimos jogos, um empate e 4 vitórias do Bahia. Bahia 2-0, 1-0, empate 0-0, Bahia 2-1 e Bahia 2-0. Então, vamos cravar aqui, coluna 2, Bahia. Cuiabá versus Fortaleza. Vamos analisar esse confronto aqui. O Cuiabá que também está fazendo poucos gols. É o 19º, enfrenta o Fortaleza, que é o 11º. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Cuiabá e apenas uma do Fortaleza. Cuiabá 2-1, 1-0, Fortaleza 1-0, Cuiabá 1-0 e Cuiabá 1-0. Cuiabá necessita muita vitória, então vamos cravar aqui, coluna 1, Cuiabá. Grêmio versus Botafogo. Grande jogo esse aí, hein? Gosto muito do time do Botafogo aí, e o time do Grêmio dispensa comentários, né? Muito bom. O Grêmio é o 13º colocado, o Botafogo o terceiro. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Grêmio e apenas uma do Botafogo. Grêmio 4-3, Botafogo 2-0, 5-2, Grêmio 3-1, Grêmio e 3-0, Grêmio. Então vamos cravar aqui coluna 1, Grêmio. Vasco versus Cruzeiro. Esse confronto é interessante, viu? Que o Vasco está ganhando de ninguém. E o Cruzeiro está com o time até certinho. O Vasco aqui é o 14º, o Cruzeiro o 7º colocado. Nos últimos jogos, uma vitória para o Vasco, 2 empates e 2 vitórias para o Cruzeiro. Empate 2-2, Cruzeiro 1-0, Cruzeiro 3-0, Vasco 1-0, empate 1-1. Esse confronto aqui, galera, vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Próximo confronto aqui, Goiás e Curitiba. Outro confronto aqui de Série B. Goiás versus Curitiba. O Goiás é o terceiro colocado, o Curitiba é o nono. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Goiás e 2 do Curitiba. 1-0 Goiás, 2-1 Curitiba, 1-0 Goiás, 3-0 Curitiba e 2-1 Goiás. Vamos colocar aqui coluna 1, Goiás. Ficamos em dúvida aqui de coluna 1 ou empate. Sport versus Mirassol, confronto interessante, hein, galera? O Sport é o 7º colocado, o Mirassol o 4º. Nos últimos jogos, uma vitória do Mirassol e um empate. 2-1 Mirassol e 0-0. Vamos cravar coluna 1 Sport, mas também poderia ser um palpite aqui, o empate. Lembrando, galera, que tem que colocar um duplo aqui para a gente fechar nosso bilhete. E para mim que tem vários confrontos que dá para colocar o duplo. Corinthians São Paulo dá para colocar. Botafogo ali e Vila Nova dá para colocar. Atlético e Flamengo colocar tranquilo. Criciúma e Bahia, beijo, Bahia mais favorito. Cuiabá e Fortaleza dá para colocar. Grêmio e Botafogo, excelente jogo para colocar. Vasco e Cruzeiro também. E Goiás, Curitiba e Sport Mirassol, tranquilamente. Confronto que eu vou colocar aqui, galera, vai ser coluna 2 Flamengo. Então ficou assim: Corinthians São Paulo, coluna 2 São Paulo. América CRB, coluna 1 América. Ituano e Paysandu, coluna 1 Ituano. Bragantino e Juventude, coluna 1 Bragantino. Fluminense Atlético Goianiense, coluna 1 Fluminense. Botafogo de Ribeirão Preto e Vila Nova, coluna do meio, empate. Atlético Paranaense e Flamengo, empate e Flamengo. Vitória Internacional, coluna 2 Internacional. Criciúma e Bahia, coluna 2 Bahia. Cuiabá e Fortaleza, coluna 1 Cuiabá. Grêmio e Botafogo, coluna 1 Grêmio. Vasco e Cruzeiro, coluna do meio, empate. Goiás e Curitiba, coluna 1 Goiás. Sport, Recife e Mirassol, coluna 1 Sport. Ô, galera, quem não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo e deixa o like e bora para cima e fique com Deus. Fui!